Descomplicando o método de unhas acrílicas para você manter a sua unha sempre linda. Eu quero te convidar para estar aqui comigo no Descomplicando com a Nani. E hoje a gente vai falar sobre unhas roídas, as questões emocionais, os problemas que afetam as pessoas que roem as unhas e o melhor de tudo, eu vou falar para você um método, um jeito que eu descomplico cada passo para a aplicação das unhas acrílicas em mim mesma. Então, se você tem interesse, se você tem vontade de fazer o seu próprio alongamento de unhas, vem comigo! Tem certas coisas que a gente tem muita vergonha, que é quando a gente tem o hábito de roer a unha. Assumir que a gente destrói a nossa própria unha. Uma coisa que a gente adora manter super linda. E aí, o que acontece? Quando quebra uma, a gente começa a detonar as outras. E aí a gente vai seguindo e acaba, olha só, acabando com o resto. Coisa feia, né? Isso dá muita vergonha, realmente. Então, eu agora tirei um tempinho e eu vou novamente aplicar as minhas unhas acrílicas. Eu decidi mostrar aqui pra você como eu tô fazendo, né? Que eu acho que você ficou curiosa. Então, eu tive que retirar aquelas unhas que ficaram, né? Que eu não consegui morder. Então, eu decidi fazer a retirada certinha. Deixei ela assim. Agora, eu já coloquei as minhas pontinhas. Já me sinto outra mulher. Bom, achei melhor eu colocar aqui meu óculinho, né? E também o meu jaleco para proteger minha roupa, porque a gente mexendo com esses materiais faz um pozinho, né? E às vezes também se cair alguma coisa, já pensou? Vai estragar minha roupa. E eu não quero. Eu tô pensando aqui, né? O que é essa coisa da gente roer unha? Esse hábito, esse vício, essa coisa incontrolável que faz a gente roer as nossas unhas é algo que já está até sendo considerado dentro dessas questões de toque, coisas psicológicas, sabe? E eu sou uma pessoa assim, eu roo a minha unha involuntariamente e eu só não roo quando eu ponho o alongamento, né? Quando eu era criança, os meus irmãos, meus primos eram tudo maiores, né? Todos maiores que eu, e eles me assustavam muito. É incrível como os irmãos mais velhos adoram judiar dos pequenos, né? Não sei se é o seu caso. A gente acaba assim, né? Roendo unha, começando a roer unha por alguma razão. No meu caso, acho que foi isso. Acho que eles, de tanto eles me assustarem, eu fui ficando uma menininha assim, medrosinha, sabe? E aí eu ficava assim, no cantinho, assim, sempre roendo as unhas, porque eu achava que eles iam me proteger. Claro, às vezes os irmãos protegem a gente dos outros, né? Mas deles mesmos, nem sempre eles protegem. É que depois que cresce é outra história, né? Só que aí a gente fica com as maniazinhas, né? Mas, enfim, é isso. Vamos conversando e fazendo, que é legal, né? Eu acabei por terminar, mas eu vou te explicar como que eu faço, tá bom? O que acontece? Depois que eu coloquei a ponteirinha em todas elas, agora eu vou pegar uma colinha com pincel, cola de unha mesmo, e ó, eu vou passar aqui, ó, vou aplicar aqui, e eu vou garantir com isso que o meu contorno vai ficar certinho sobre a unha, e aí vou colocar aqui, ó, pozinho, coloco no dedo, enfio meu dedo. Esse sistema é parecido com aquele sistema da, não sei se você já ouviu falar, deixa eu lembrar, Deep Powder System. Aí tá, a gente fez essa camada base, ela é super legal para ajudar no autoalongamento, né? Porque quando você vai cobrir com um acrílico, ó, o que acontece? Só no pincel, num jeito profissional de fazer, tem bastante técnica, sabe? Você tem que ter a textura certinha do acrílico. E aqui é igual a ponteira. Ao invés de você colocar o molde, construir a ponteira, não, você já vem e põe uma ponteirinha prontinha, cola. Aí a curvatura já fica certinha, ó. Ela já vem prontinha, você tá vendo aqui, ó?
aquela curvinha, 50%, ó, de curva, né? Que é o que as profissionais, né, usam. Nós, profissionais, usamos. O que é que eu quero dizer com 50%? 50% de um círculo. Metade de um círculo. É a pontinha da nossa unha. Bom, aí que acontece? Fiz a minha capinha base, cobri tudo, nivelei. Mas o que que eu preciso agora? Preciso fazer aqui a estrutura da unha, né? Que a estrutura padrão de uma unha não é achatada como a minha. Então, eu vou pegar o acrílico, que nada mais é do que... Coloco aqui, ó, molhei no líquido e encosto aqui, ó, no potinho. Aí eu pego uma bolinha, ó. A minha ficou torta, não tem problema. Aí a gente vai construir, ó. Construir o ápex, ó. Aí vai molhando, ela vai montando. E aí, o que é uma coisa legal? Porque eu já fiz o contorno, então eu não preciso chegar lá perto, né? E aí não arrisco subir, encostar na pele, que depois é uma coisa que vai fazer soltar. Então aqui eu garanto o contorno certinho. Fiz o ápex, puxo pra baixo, ó. Isso daqui, o que acontece, ó? Ai, acho que não tá dando pra você ver, né? Bom, a única coisa que eu achei que dá contraste é essa bolsinha. Então eu quero que você veja aqui, ó. Olha, dá pra ver, né? Que legal, certinho. Tá vendo aqui, ó, o ápex? Se você vê uma unha padrão, ela é assim, ó, linda. Ela sobe aqui igual a da minha filha. Sobe assim, ó. E aí, levemente, aqui dá uma descidinha. Mas, enfim. Agora, eu tô esperando secar. Por quê? O que vem depois? O lixamento. Facinho, né? Então, e aí, como eu falei, eu tinha roído as unhas, né? E agora, eu já tô me sentindo outra pessoa. Quer dizer, naquele momento que eu tava com a unha daquele jeito, eu evitei até de ir em algumas lojas que eu precisava, porque era muito constrangedor pra mim, nem pensar eu ir daquele jeito nas lojas. Teve uma moça que ela se emocionou. Uma vez ela me procurou e ela disse que gostaria de colocar o alongamento, porque ela roía unhas e tal. Então ela veio, a gente colocou, passou um tempo, foi fazendo manutenção e a unhazinha dela de baixo foi crescendo, né, a unha natural. Aí chegou um determinado momento que ela resolveu tirar, porque ela queria ver as unhas dela, as naturais, crescidas, né? E aí, quando a gente tirou o acrílico, que ela olhou as unhas dela, foi nesse momento que ela se emocionou. E ela falou pra mim assim que a história dela era muito séria, era sofrida e que as pessoas não respeitavam esse sentimento que ela tinha, né? Não levavam a sério. E até ela me agradeceu muito porque eu ajudei ela nesse sentido, né? E eu não sabia que isso estava acontecendo. Aí depois ela fez até um agradecimento público pra mim no Facebook. Depois eu vou ver se eu acho, até te mostro. E foi uma coisa assim muito bacana, né? Porque ela falou pra mim essa questão dela se sentir assim emocionalmente com uma certa patologia, digamos assim, né? E até foi ela que falou pra mim essa questão dela se sentir doente, né? Como isso sendo uma doença, uma patologia. E porque existe até um nome técnico, né? Que é a onicofagia, que no grego onyx é unha. Nome chique, né? E fagem é roer, comer, no caso. E esse é o nome técnico que é dado, né, para esse hábito de roer as unhas. Então a gente aqui nesse bate-papo, se você se identifica com essa história, eu também, né, me identifico, porque é uma coisa realmente involuntária, como eu já falei. Quando a gente vê, a gente tá roendo e a gente sabe que tá fazendo e não para, né? Mas aí no caso, como eu coloquei o alongamento e tal, e eu sempre uso o alongamento, então eu consigo controlar isso e até, digamos assim, me ver livre, né, dessa situação. Mas são muitas histórias.
Eu tenho também a história de uma outra moça que a psicóloga dela indicou esse tipo de trabalho, né? Falou, procura uma pessoa, uma profissional que possa colocar para você um alongamento, cobrir as suas unhas para elas ficarem bonitas, né? E te ajudar nessa questão da ansiedade e tal. Então, gente, às vezes a gente fala assim, é beleza, é vaidade, mas também é saúde emocional, né? A autoestima é uma coisa que faz com que a gente siga melhor, né, na nossa vida. Isso é uma coisa assim que é algo que todo mundo precisa, né? Tá se sentindo bem emocionalmente. Se você tem um problema, às vezes um detalhe que seja, errou unha, que não é nada. Não, é assim. É porque a gente tem a consequência, tudo tem um desdobramento, né? Então, eu tenho uma amiga psicóloga que ela sempre falava, olha, às vezes a cura para nossa emoção começa de fora para dentro. Então, no caso dessa menina que a psicóloga indicou para colocar a unha, era um trabalho que ela estava fazendo, né, unindo as questões do coração e também as questões que envolviam ela, né, a vida, o cotidiano. E então, é isso que eu sinto na minha vida, né, também. E o acrílico é legal porque você vê, eu tô aqui falando com você, tô esperando secar, não precisa colocar na cabine. Mas assim, se fosse o caso de eu colocar agora todas as outras, enquanto eu coloco as outras, essa daqui já vai secando, né? Então enquanto eu faço 5, cheguei na quinta, passo para outra mão, aí já deu 10, já foi o tempo de secar e eu já parto para o lixamento, né? E essa questão que a gente estava falando de roer unha, né? A gente sofrer com isso. São muitas as situações que a gente sabe que uma pessoa que rói unha passa, né? E assim, o que é legal de a gente saber mexer com esse acrílico? Por ser uma massinha que é autossecante, não precisa ir para cabine e tal, às vezes tem gente que tem até a unha do pé danificada, às vezes por doença, às vezes por acidente. Então, tem gente que pega essa massinha que eu fiz aqui agora na sua frente e quando ela precisa ir numa piscina, numa praia ou por uma sandália, vai numa festa e tá com a unha danificada por alguma razão dessas que eu falei, ou por doença ou por acidente, né? Então ela pega só a massinha, coloca por cima, claro que tem uma limpeza antes e tal, né? Então tem gente que faz isso, né? O podólogo faz isso, mas a podologia não é uma questão estética, né? Então pra gente fazer nós mesmas, a gente pode usar essa parte estética. Aí você vai falar assim, nossa, mas a minha unha roída não tem como colar essa ponteirinha, como que eu vou fazer? Se você tiver 10 dias de paciência, você só coloca o material em cima da sua unha roidinha, assim com o pincel como você viu eu fazer. Aí ela cresce, né, porque você vai ver ela cobertinha assim, e de preferência também tirar bem as pelezinhas, né, que também é uma outra coisa que eu posso te ajudar, te explicar, que a gente tem a nossa espátula Cutiual, não sei se você já sabe também, né, que eu tô lançando com a minha marca, e é uma espátula que não precisa ficar tirando tanto a cutícula lá dentro, lá no fundo, também super bacana. Aí, o que acontece? Você esperou esses 10 dias, a sua unha cresceu um pouquinho, aí você já consegue retirar o produto que você colocou e já pôr a ponteirinha, entendeu? Aí a gente segue nesse sistema, cuidando das suas unhas e tendo com elas sempre bonitas. Outra coisa legal do acrílico é que o esmalte não descasca. Se você tem uma unha que ela tem um formato mais parecido com o formato padrão, o que vai acontecer? Ela vai durar muito mais. A minha, sinceramente, dura 15 dias. 3 semanas, às vezes, assim, no máximo, né? Pra eu ter que retocar. Porque ela perde a estrutura conforme ela cresce pelo fato dela ser achatadinha. Então, assim, a gente tem muitos benefícios quando a gente aprende a lidar com esse sistema do acrílico, né? Porque ele permite, assim, um leque de opções, coisas que a gente pode fazer por nós, até pelas pessoas que a gente conhece, né, pela família, e também tem gente que trabalha, né, que é o meu caso, eu trabalho com isso, porque eu aprendi a fazer o acrílico para fazer em mim, porque eu roí a unha,
E depois eu me apaixonei de uma tal forma que eu fui indo. E aí eu montei salão, tive uma série de coisas. Hoje não, hoje eu tenho um ateliêzinho, né? Um ateliê, eu e a cliente. E pronto, é uma delícia, né? Uma coisa assim mais intimista, que aí eu vou manter na minha agenda. Vamos lá lixar agora, então? Já deu o tempo, peraí. Cadê a minha lixa? Tá aqui. O lixamento, olha como é super fácil, muito mais fácil, né? No caso do alongamento, autoalongamento. Primeiro que ele já fica mais certinho, né? Pelo fato de a gente usar a camada base e passar a estrutura depois. Então eu venho, ó, eu faço aqui em cima, ó, tá vendo? Deixa eu fazer de assim. Eu arrumo aqui, ó, esse formato padrão que eu te falei. Então, ó, você pode ver, eu deito um pouco a lixa assim, porque daí eu afundo mais aqui perto da cutícula, né? Mas isso não é afundar, não, é só tirar excesso mesmo. Mas para não perder o formato do padrão que eu tô buscando aqui, ó. Tá? Aí aqui de frente, ó, eu vou tirar aqui, ó, tá vendo essa curvinha aqui? Eu vou fazer assim com a lixa, ó. Porque daí ela fica alongada, né? E aqui desse lado é a mesma coisa. Eu faço assim, ó. Claro que aqui eu tô fazendo pra você ver, né? Mas quando sou eu fazendo, aí eu faço assim. Faço assim. E aí, como aqui, ó, eu fiz o padrão, já desenhei o padrão com a lixa, já montei o formato no caso, eu vou só unir aqui, ó, fazendo esse movimentozinho, né, aqui. Lembra que o formato já ficou feitinho só com a parte da camada base? É só dar uma arrumadinha aqui assim, ó. Assim, ó. Arrumou, tá beleza, né? E aí depois aqui, o que eu vou fazer? Eu vou dar um polimento com uma lixa assim, ó, mais lixa d'água. Aí ela fica super brilhantezinha, né? Eu dou aquele lustro. E depois o que eu vou fazer? Eu vou posso passar um extra brilho, uma base. O acrílico tem um extra brilho próprio que não precisa ir na cabine. Mas eu às vezes uso o finalizante top coat da própria unha de gel, porque daí eu seco na cabine, né? E ela fica bem protegida. Então são opções. Você tendo uma, você faz. Não tendo, você faz a outra. Então, obrigada por ter ficado comigo até aqui. Eu espero ter te ajudado. E olha, vou estar sempre por aqui, viu? Eu te aviso quando eu tiver algum assunto interessante sobre o autoalongamento de unha, porque o que eu quero é ensinar você a manter as suas unhas sempre lindas utilizando o autoalongamento de unhas acrílicas. Um beijão pra você, até a próxima!